poder dar uma olhada aqui se está no foco. Para a gente aprender a estudar a Bíblia. O que a gente orientou a semana retrasada, que vocês lessem o texto de Apocalipse 3, 14 a 22, certo? E para a gente fazer uma observação. O segredo, gente, tudo que a gente for aprender aqui, todos os métodos, vocês vão ver que tem alguma coisa que se repete sempre. Observação. A observação é a base, é o alicerce do estudo bíblico. Quanto mais eu aprender a observar um texto, eu vou criar olhos clínicos e a partir daí eu terei mais base para preparar meu estudo bíblico, meu devocional pessoal, meus irmãos, minha palestra, certo? Então, nós trabalhamos um pouquinho e na página 29 nós temos um gráfico para vocês preencherem, certo? E a ideia aqui é para observar. Na hora de observar, eu preciso primeiramente observar o todo, observar as partes, observar os detalhes. Quando a gente começa a estudar, é comum que a gente às vezes misture, confunde, e isso necessariamente não é um erro, certo? Então eu vou, às vezes, misturar um pouquinho aqui, partes, produto, detalhe. Não fiquem frustrados com isso. O importante é vocês fazerem. Com o tempo vocês vão adquirindo perícia, vão adquirindo capacidade e maturidade. Mas o importante é você fazer, exercitar. Então essa matéria não é uma matéria informativa, é uma matéria formativa. Por isso que é imprescindível todos os exercícios que a gente trabalhar aqui, vocês reproduzirem em casa. A apostila está cheia de gráficos para vocês reproduzirem em casa, certo? Então, vamos lá, Apocalipse 3, 14 a 22. Não, eu estou fantasiada. Eu até aumentei um pouco ali já está frio por natureza. Então, Apocalipse 3, 14 a 22. Quem pode ler? Escreva essa carta ao anjo da igreja do Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém, testemunha fiel e a verdadeira origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem frio, eu vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Não percebe o que é infeliz, miserável, pobre, cego e insalubre. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, sua porta e bata. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Vitorioso se sentará comigo no trono, assim como eu fui vitorioso. Me sentei com meu Pai no seu trono. Então hoje nós temos vários recursos para estudar a Bíblia, para estudar um texto como esse. A gente vai na internet, eu quero um estudo sobre Igreja de Laodiceia, praticamente pronto. Só que acontece, se nós fizermos isso, nós ficaremos viciados em pegar em algo pronto. E nem tudo que é pronto tem tudo bom, certo? Nós precisamos aprender a fazer nossas próprias refeições do jeito que a gente gosta. Então, a gente pode pegar isso, pode, mas o conselho, leia primeiro o texto, quebre a cabeça, escreva o que vem à sua mente. Depois, vá lá e pesquise, certo? Logo olhando esse texto, a gente percebe. Então, o que eu vou fazer quando eu vou observar? Tem um gráfico aí na página 29, né?
Não é um gráfico, é um formulário. Observar o todo, observar as partes, observar os detalhes. Eu fiz esse meu estudo, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ler o texto. Eu li o texto e agora eu vou observar o todo. O que é o todo? Primeiro, esse texto se refere a quê? A uma carta. Você vai ver que essa carta faz parte de uma sucessão de cartas que são dirigidas à igreja da Ásia. Começa lá no capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2 e capítulo 3 está dividido em cartas que são enviadas a 7 igrejas. Certo? Eu já pensando nisso, isso aqui é uma carta que foi escrita à igreja. Se eu já tenho isso em mente, vai me abrir um leque e que vai ao mesmo tempo fazer com que eu não caia em erros que a gente acaba ouvindo e não percebe. Então, por exemplo, um erro bastante comum quando a gente lê esse texto. Eu já vi, já ouvi e sei de pessoas que vão evangelizar e chega lá, né? Imagina que a doutora Lula aqui na igreja. Aí chega lá, olha a minha amiga pecadora. Por que eu já me chamo ela de pecadora, embora que ela seja? Apocalipse 3:20 está dizendo que Jesus está batendo na porta do seu coração. Não está dizendo que Jesus está batendo na porta do coração do pecador. A gente sabe que Jesus bate na porta dos corações, mas não diga que Apocalipse 3:20 é um texto para evangelismo dizendo que Jesus está batendo na porta do coração do pecador. Por quê? Esse texto é uma carta dirigida para a igreja, para crente. Então eu já não vou cometer esse erro. Eu posso falar para ele, olha, Jesus está batendo na porta do seu coração. Não diga que está escrito em Apocalipse 3:20. Não. Logo, primeira coisa, então esse texto é para crente, é para a igreja. Já evita esse erro comum que muitas pessoas cometem. Se falar para a igreja, ok. Sim, aí sim. Aí a gente vai entender o contexto, sabe? Outra coisa que vem à mente quando a gente lê esse texto. Já ouvi muitos pregadores e pessoas na igreja. Olha, Jesus não gosta de crente morno. Ele prefere crente frio do que crente morno. E esse texto, e cita esse texto. Não é bem isso, a gente vai chegar lá. Vai entender o porquê, certo? Mas vamos lá, página 29, e eu estou reproduzindo aqui para vocês o meu estudo que eu fiz, certo? Bom, primeiro observando o texto, gente. Eu li o texto, é simplesmente o que o texto está falando. Primeiro, refere-se a uma carta. Eu tenho aqui esse versículo de Apocalipse 3, 14 a 22, é uma carta. Quando eu penso em carta, hoje a gente já não tem tanta noção, porque a gente quase não recebe carta, né? Quando a gente recebe carta, é cobrança, é multa, né? Cartão de crédito. Hoje é mais e-mail, depois WhatsApp, mas antigamente a gente recebia muita carta. Mas quando se pensa em carta, toda carta tem um remetente e tem um destinatário. E no mínimo tem um assunto principal. Então quando eu leio essa carta, quem é o remetente? Primeiro, quem é o destinatário? Versículo 14. A igreja que nós seguimos. Foi escrito para a igreja, para todo tipo de igreja, não. Especificamente foi dirigida, endereçada a uma igreja lá na cidade de Laodiceia. Certo? Então, a carta da igreja de Laodiceia. Remetente, quem que enviou a carta? Jesus, está lá no versículo 14. O assunto principal da carta, repreensão. Jesus está dando uma dura na igreja, está repreendendo a igreja. Isso é observando todo. Então, quando você vai fazer o estudo, ou vai pegar o sermão, você pode usar isso na sua introdução. Olha, meus amados irmãos, estamos diante de uma carta. E toda carta tem um remetente. Quem que remeteu essa carta? Jesus. Toda carta também tem um destinatário. Para quem que foi dirigida essa carta? Para a igreja de Laodiceia. Toda carta tem um assunto principal. O assunto principal dessa carta é a repreensão. Aí você pode, a partir disso, fazer as suas conjecturações, as suas observações, né?
viajar no texto. Então imagine hoje se Jesus fosse escrever uma carta para a nossa igreja. Qual seria o assunto principal? Se Jesus fosse escrever uma carta para você individualmente, o que se passa na sua cabeça? O que Jesus escreveria para você? Qual seria o assunto principal? Você já leva o povo a pensar e meditar. Certo? E eu vou me antecipar aqui, ó, pegando essa parte da observação. É uma carta que foi dirigida para a igreja, o remetente a Jesus, e o assunto principal é repreensão. Mas eu observo que dentro disso aqui tem alguns detalhes também. A carta chegou lá e foi várias cópias para a igreja toda ler. A carta chegou lá e a igreja, chegou uma carta, vamos ler. Eu vou perceber que a carta foi mandada aos cuidados do anjo da igreja, do pastor. Isso é um detalhe, certo? Ao anjo da igreja, que é o pastor. E isso também nos leva a pensar. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, esse anjo da igreja não é o pastor, são anjos que são responsáveis por igreja. Aí, pensa comigo. Jesus, que escreveu essa carta, estava onde? No céu. A igreja estava onde? Como é que ele no céu manda uma carta para um anjo que está lá no céu, mas aqui na terra? Ele não podia comunicar com o anjo? O anjo da igreja é o pastor. Ele é o responsável pela igreja. E a ideia é que o pastor lesse essa carta. Olha, nós recebemos uma carta aqui de Jesus para a nossa igreja. Eu quero ler para vocês o que Jesus pensa de nós. Essa é a ideia. Outra coisa interessante. Quem que levou a carta lá para a igreja? Foi um anjo? O vento? Foi o Sedex? Foi o correio? Foi o Jatilog? Teve um emissário que levou a carta. O apóstolo João, que está lá na ilha de Patmos, que recebe essa inteligência. E Jesus fala para ele, olha, escreve isso e leve lá para o anjo da igreja do nosso século. Olha aí. Eu observei o todo, mas já estou antecipando para vocês aqui alguns detalhes. Depois a gente volta para cá, tá? Bom, o todo é só isso, gente. É uma carta que tem um remetente, que tem um destinatário e tem um assunto principal. Agora, vamos observar as partes. Bom, no versículo 17, nós temos lá a visão que a igreja tem de si mesma. Veja lá o versículo 17. O que diz o versículo 17? Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Então, olha, a visão que a igreja tem de si mesma: rica, poderosa, autossuficiente, não precisa de nada e de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, esse versículo mostra a visão que Jesus tem da igreja. Não sabes, porém, que é pobre, nu, miserável, cega. Então veja, a visão que a igreja tinha de si própria não condizia com a visão que Jesus tinha dela. Isso serve para nós, como igreja, como pessoas individuais. Nós estamos aqui trabalhando na igreja, nós temos essa visão. Será que é a mesma visão que Jesus tem de nós? Individualmente, o que você pensa de você, será que Jesus pensa a mesma coisa? Não era o que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Então, muitas vezes, as nossas atitudes, a nossa procedência, a nossa atividade na igreja, nós estamos pensando que estamos agradando a Deus, mas podemos estar totalmente errado, desagradando. Precisamos fazer uma autoavaliação. Jesus está chamando a igreja também para fazer essa autoavaliação. A visão que ele tem da igreja. Outra coisa, estamos dizendo que o assunto principal é a repreensão, mas tem outros assuntos. Há um conselho que Jesus dá para a igreja. Olha, vocês estão se vendo assim, eu porém vejo vocês assim. E por conta disso eu aconselho vocês a comprar o meu colírio, a usar o meu ouro,
a vestir as minhas roupas. Depois a gente vai ver por quê. Isso aqui também é detalhes, né? Que eu não coloquei ali, eu acho que eu coloquei sim, né? E por conta disso, gente, por conta dessa visão distorcida que a igreja tem de si própria, que não condiz com a visão de Jesus, ele não só aconselha, mas chama ao arrependimento. Está lá no versículo 19. Vamos lá, leia de novo o versículo 18 e 19. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Se arrepende. Veja, né? Ele está dando um conselho. E esse conselho tem algumas expectativas que a gente vai chegar lá. Ele está dizendo, você diz que é rico, autossuficiente, não precisa de nada. Mas eu estou dizendo que você é duro, é pobre, é cego. Eu te dou um conselho. Compre de mim o verdadeiro corrido para curar você aqui. Compre roupas brancas e as roupas espirituais para cobrir a tua nudez. Ele vai trabalhando esses detalhes aí. Outra coisa que eu vejo aqui, no versículo 19, além desse chamado arrependimento, e que também é uma repreensão, há uma nota de amor de Jesus à igreja. Ele fala, eu corrijo e repreendo quem amo. Ou seja, eu estou fazendo isso com vocês. Eu estou repreendendo, estou corrigindo porque eu amo vocês. Eu quero que vocês saibam que eu amo vocês. Apesar de vocês não estarem de acordo com aquilo que eu espero, apesar da minha visão ser diferente da visão que vocês têm, eu ainda amo vocês. Quero deixar bem claro que eu amo vocês. Então, olha, mesmo que a gente esteja errado, Jesus não vai deixar de nos amar. Certo? O apóstolo Paulo disse que nada nos separa do amor de Deus. Bom, outra coisa que eu vejo aqui, Jesus chama a igreja ao zelo. Vocês precisam ser zelosos, né? É isso? No versículo 19? Como é que diz lá de novo? Eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Por isso, seja zeloso e arrepende. Zele por aquilo que vocês deveriam ser. Zele. Se arrependam, zele. Certo? E outra coisa, Jesus está batendo na porta da igreja. Vocês vão ver aqui no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Mas se você prestar o versículo 20, prestar atenção, a gente só pensa nisso. Jesus está batendo na porta. Mas o que é que diz o 20? Vamos lá? Vai lá, Vivi, como Fabrício, os dois. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição com amigos. Presta atenção. Estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Jesus está batendo na porta, mas do lado de fora. Isso significa que a igreja deixou Jesus do lado de fora. Mas não é só isso, ele não está só fora batendo. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, a igreja deixou Jesus de fora das suas atividades. A igreja já não estava mais ouvindo a voz de Jesus. Estava surda aos clamores, aos ensinos de Jesus. Quantas vezes nós estamos assim? Achamos que estamos trabalhando com Jesus, mas ele está de fora. Jesus vai falar, eu estou batendo, vocês nem ouvem eu bater, já nem ouvem a minha voz, eu quero entrar. A igreja deixou Jesus de fora, ainda bem que vai explicar por quê. E nós temos no versículo 21, temos uma promessa de Jesus à igreja. Qual é a promessa? O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. O convite, o chamado, uma promessa. Se vocês pesquisarem no meu canal do YouTube, recentemente foi no aniversário da igreja. No culto do aniversário da igreja, eu preguei, o sermão foi a síndrome da igreja de Laodiceia. Muita coisa eu estou pregando lá
que não vai dar tempo de falar aqui, mas pesquisa não. Veja quanta coisa eu olho quando eu começo a observar e começo a anotar, porque senão eu vou lendo e não presto atenção nisso. E agora eu vou para os detalhes, gente. Ó, primeiro, essa carta foi enviada aos cuidados do anjo da igreja, pastor. O emissário, quem levou a carta até lá? O apóstolo João. E agora, gente, no versículo 14, Jesus se identifica lá no versículo 14 como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por que ele se identifica assim? Se vocês forem ler as 7 cartas, em cada 7 cartas Jesus se identifica. Mas para cada carta, para cada igreja, ele se identifica de uma forma peculiar. Ou seja, Jesus tem uma identidade pessoal para cada um de nós. Ele deseja ter intimidade conosco. E para cada um de nós, ele vai se identificar de uma forma particular, preciosa. E por que ele se identifica aqui, gente? E aí vai entrar o fator histórico, para vocês entenderem, não apenas como ele se identifica, mas o que está acontecendo. A cidade de Laodiceia, primeiramente, não se chamava Laodiceia, eu esqueci o nome, mas era, a cidade foi oferecida a um Deus, era, vocês vão pesquisar, mas a ideia é que era oferecida a um Deus Janus, e eles deram esse nome. E o que acontece? Era uma cidade que tinha esse compromisso com o Deus dele. O imperador gostou daquela cidade por causa da esposa dele, que chamava Laodice. Essa esposa Laodice ficou encantada com aquela cidade. E o imperador, querendo mudar o nome da cidade para sua mulher, entendeu que a população não ia aceitar. Certo? Tirar o nome do Deus e colocar o nome de uma pessoa. Então ele começou a favorecer aquela cidade, isentar impostos, mandar algumas verbas, e aí conseguiu o agrado, comprou, mudou o nome da cidade, que era endereçado a um Deus, para a mulher, Laodiceia. E aí a gente já aprende uma coisa. A igreja perdeu sua identidade divina e trocou por identidade humana. Logo de cara. E essa cidade era rica não só pelo imperador, mas pelos recursos naturais. Ela foi destruída por um terremoto e se reconstruiu sozinha, sem a ajuda do império, porque tinha recursos. E aí Jesus se identifica como, olha, como que? Como é que ele se identifica? O princípio da criação de Deus. Vocês se gabam porque se criaram. Olha, eu sou o princípio da criação de Deus, não só pela cidade do mundo. Vocês pensam que são isso, mas a testemunha fiel e verdadeira sou eu, amém. Então o que vale não é o que vocês pensam, sou eu. Então ele se identifica com o fator histórico, geográfico e o fator espiritual da própria igreja. Outra coisa importante dessa cidade, por que era rica? Lá tinha o melhor serviço de primeiro mundo, tinha roupas, olha, hoje Fashion Week, São Paulo, não sei o que. Como retiro de ouro? Perderia isso, retiro, né? Perderia para a Laodiceia. Era Hierápolis, a cidade? Não, a cidade é Laodiceia. Não, mas anteriormente. Não era Hierápolis, não. No meu sermão. Não, era a cidade vizinha. Pesquisa aí o antigo nome da cidade de Laodiceia. Ele me deu um branco agora. Hã? Diópolis, isso. Diópolis, cidade. Cidade de Deus. Diópolis, valeu. Diópolis, polis, cidade. Deus. Cidade de Deus ou cidade divina. Muda de Diópolis para Laodiceia. Deixa de ser cidade divina para ser cidade humana. Aquele dia do imperador, mulher do imperador, Laodiceia. E Laos quer dizer povo.
cidade de Deus para a cidade do povo. A igreja, quando perde sua identidade com Deus e vai querer flertar com o mundo. Olha. E outra coisa, gente, então, lá tinha o melhor centro-têxtil que tinha, as roupas de primeiro mundo. E Jesus fala assim: olha, comprem vestiduras minhas para cobrir a tua nudez. Eles se enganaram, melhores roupas. As melhores jazidas de ouro estavam em Laodiceia. Jesus falou de você que presta, compre o meu ouro. Eles tinham um centro oftalmológico de primeiro mundo, desenvolveram um colírio fantástico. Jesus fala: vocês estão cegos nu, compre meu colírio. Jesus, olha, toca na ferida da igreja. Tudo isso eles se gabavam. E porque eles tinham tudo isso, olha, eu sou rico, não preciso de nada. Jesus está dizendo: sou Deus, sabe nada, você. Nunca mais vocês se gabam. O que mais vocês precisam? Vocês precisam comprar minha vestimenta, vocês precisam comprar meu colírio, vocês precisam comprar o meu ouro. Maravilhoso. Só que tinha um grande problema nessa cidade com todo esse poder aquisitivo. Não tinha água em Laodiceia. Não tinha água em Laodiceia. Eles precisavam pegar água de duas cidades próximas, Colossos e Herápolis. E Herápolis tinha aquelas águas termais, medicinais. Vinha para Laodiceia. Éfeso, água fria que vinha. Aí a gente vê água fria para quê? Para saciar a sede. A igreja estava perdendo duas das suas funções principais. Não tinha água, não tinha como saciar a sede que necessitava espiritualmente. Água fria. Não tinha águas quentes termais, que é poder terapêutico de cura. A igreja já não estava mais curando ninguém, porque água morna não serve nem para beber nem para curar. E aonde que entra o fator da água morna? A igreja não tinha água, a cidade importava água de Herápolis, águas termais, medicinais, e de Éfeso, água comum fria. Eles desenvolveram aquedutos, tubos, por fora da terra, por cima. Esses tubos de ferro. A água que saía quente de Herápolis chegava lá, morna. A água que saía fria de Éfeso chegava lá, morna. Quando eles pegavam aquela água para beber morna, dava náusea. Tem que tomar água morna, dá náusea. Jesus está dizendo, da mesma forma como vocês, olha, a água morna não serve para vocês, vocês estão assim, com a ponta de vomitar em linguagem que eles conheciam. Jesus foi bem na ferida do orgulho de cada um. Além disso, aí você não pode dizer que Jesus está dizendo que prefere crente frio, não. Mostre que a igreja precisa exercer sua função. Morna espiritualmente, não assim. A ideia é que ela deixou de ser da sede de alimentar, que a gente precisa de água, deixou de curar. Perdeu duas das suas funções principais. Deixou de ser eficaz. Isso, deixou de ser eficaz. É isso. Além disso, gente, esse aqueduto criava ferrugem, a água vinha com detritos. E as pessoas também passavam mal. Desenvolviam uma espécie de bactéria que vomitavam mesmo. Certo? É esses vírus que tinham. Era o vírus de Laodiceia. Então é isso. Então olha aqui, ó. Jesus oferece algo que é superior ao que a igreja tinha. O ouro, as vestes, o colírio. Jesus combate a autossuficiência da igreja, oferecendo-lhe algo superior. Então, não caia nesse erro de chegar e pregar e falar assim: olha, meu irmão, Jesus está dizendo que prefere que você seja frio do que burro. Não é isso. Explique o que está acontecendo para me entender. Jesus quer que você não seja um ponto morto. Ele quer que você assuma a função de provocar sede dele das pessoas, água fria, e curar. Água quente, águas medicinais, águas termais. A igreja tem essa função de curar as feridas emocionais, físicas do povo, desde o céu e da família. E tudo porque se acharam suficientes de Jesus de fome. Certo? É isso que eu quero que vocês façam com qualquer texto bíblico. Observe, se vocês usarem esse formulário para qualquer texto,
façam um certo tom, as partes, os detalhes. Isso é enriquecido. Vocês podem fazer em todas as cartas aqui no Apocalipse, em qualquer outro texto. Isso aqui é um dos métodos de estudo bíblico. E nós estamos trabalhando só com a observação. Quanto mais eu observo, mais eu entendo. Olha o texto, você não entendeu, deixa lá. Eu não sei o que é isso, vai pesquisar. Mas aquilo vai criar em você uma mentalidade de pesquisar em qualquer área. Não simplesmente passar batido. Porque nós somos assim, a gente lê, não entende, passa. A gente começa a ler a Bíblia, né? Mas Jesus está dizendo assim, ó, foi por causa do seu beneplácito. Porque ele não queria que fosse um vituperio e que isso causasse uma concupiscência. A gente lê tudo isso, não sabe o que é vituperio, não sabe o que é beneplácito, não sabe o que é concupiscência. Pesquise lá no dicionário. Você vai entender isso. Todo texto está dentro do contexto. Quando eu começar a desenvolver essa mentalidade inquiridora de perguntar, de questionar, de refletir, eu terei mais base para entender o texto, para aplicar na vida pessoal, ou numa palestra, num estudo, ou para um sermão. Certo? Vamos avante? Isso é para eu aprender a observar o texto. Então nós temos aí a página 29, certo? Aqui na página 26 da apostila, gente, eu estou aqui com um livro desse, no finalzinho, ele está aqui meio. Mas se alguém tiver interesse e quiser 800, é só pegar, tá? Aí depois quem quiser, vai ter. Já pegou. Pegou! Página 26 da apostila. Vamos lá. Você comprou de mim o livro? Não, foi de... Ah, só. Página 26 da apostila. Nós vamos aprender aqui a trabalhar, a fazer pergunta para o texto. Página 26, gente, vamos lá. Como observar um texto bíblico? Como observar um texto bíblico? Observar significa estar mentalmente ciente do que se vê. O propósito da observação do estudo da Bíblia é saturar-se, ficar saturado mesmo, saturar-se da passagem da Escritura, ficar tão familiarizado quanto possível com tudo que o escritor bíblico está dizendo, explícita ou implicitamente. Ou seja, entender as entrelinhas. A exatidão é importante na observação. Nem tudo que você lê será de igual valor para a verificação do sentido da passagem. A prática e a concentração são dois ingredientes que aguçarão a sua perícia. Como eu falei no princípio, a gente vai misturar detalhes com todo, com parte, mas o importante é escreve. Hoje mesmo eu cheguei aqui e falei, por que eu coloquei isso aqui no todo se era detalhes? Aí eu peguei para tentar, certo? Com o tempo você vai adquirindo essa perícia, vai se tornando mais expert. Mas no começo, não fique desanimado. Tendo uma ideia, coloca lá. Não sei onde coloca. Coloca lá. E você vai colocar, certo? Como que eu vou observar o texto? Na observação de um texto, precisamos conversar com ele, fazendo-lhe as 6 perguntas básicas. Alguém já disse que isso aqui é um método 5W e 1H, que são as perguntas em inglês, né? Como eu não falo inglês,
I don't speak English. Quem fala inglês é why, what, use, e o H é o como, né? Que é como. Vamos lá, gente. Aqui está o texto. E eu preciso usar esses 3 meus amigos. 6 amigos que eu tenho. São perguntas. Quem? O que? Onde? Quando? Por quê? Como? E vendo aquele texto que a gente fez lá. Quem? Nós temos lá Jesus, o apóstolo João, a igreja, fala sempre, ainda fala o pastor da igreja. São os personagens que estão envolvidos. O que está acontecendo? Jesus escreveu a carta para a igreja. Onde está essa igreja? Na cidade de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia, que fica localizada entre Colossos e Hierapolis. Quando isso aconteceu? No final do século I, por volta do ano 90, certo? Por que Jesus escreveu a carta? Porque a igreja perdeu o foco, foi deixado Jesus de fora. E como que foi essa carta? Uma carta de repreensão, e Jesus toca lá na ferida da igreja, entende exatamente como a igreja é, conhece todas as partes e sabe o que está dizendo, certo? Mas vamos lá. Quem? Quando eu vou trabalhar no texto, uma das coisas que eu vou perguntar, quem? E o que eu quero dizer com quem? Quem está falando? E quem são os ouvintes? Quem são os personagens envolvidos? Aí, usando como texto, isso está também nesse livro que vocês estão adquirindo de uma maneira em PDF. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, você notará que Paulo fala de nós, vós e eles. Legal. Quem é esse nós? Ou seja, se Paulo está escrevendo, ele fala nós, é plural, tem alguém com Paulo. E ele fala vós, quem são esses vós? Tem igreja de Tessalônica. E Paulo fala eles, quem são esses eles? Vamos lá. No versículo 1, nós incluímos Paulo, Silvano e Timóteo. Certo? O mesmo versículo também sugere que vós refere-se aos crentes da cidade de Tessalônica. O versículo 7 revela quem está incluído entre eles, os da província da Macedônia e da Acaia. Então Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica e está dizendo, é para vocês compartilharem em volta de vocês, da região Macedônia e Acaia. Se fosse hoje, mandar uma carta aqui para Paz Church, né? O Church of Paz. A cidade de São Vicente, tem outras igrejas aqui, mas também tem Santos, tem Praia Grande, a cidade de Anchieta, compartilha. Certo? Essa é a ideia. Agora, o que? Então, quando eu vou pesquisar quem, geralmente são os personagens que estão envolvidos. Quando é uma narrativa, quem estava presente. Quando é uma carta, quem escreveu para quem escreveu. Basicamente é isso. Certo? Agora, o que? O que? O que está acontecendo aqui, né? O que sucedeu? O que está acontecendo? Quais os resultados? A ideia aqui, gente, é o conteúdo, o assunto principal daquele texto que você está lendo do livro, né? A passagem é sobre eventos ou ideias. Qual é a ideia principal e quais são as palavras-chave? Qual é o tom, o estilo, o caráter da passagem? É alegria? É tristeza? É vitória? É derrota? O que aconteceu antes e depois dos eventos nesse trecho que possa ajudar a entender melhor o trecho? Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo discute os efeitos do Evangelho. O labor, ou seja, o trabalho dos Tessalonicenses não foi em vão. Vidas foram transformadas, ele fala isso no versículo 5. Os crentes de Tessalônica assumiram a responsabilidade de partilhar com os outros as boas novas, versículo 8.
Paulo pôde ver em seus netos espirituais o resultado do seu ministério em favor dos Tessalonicenses, versículo 9 e 10. Veja, uma das igrejas prediletas de Paulo. Porque Paulo fala, vocês ouviram que eu preguei e receberam como na verdade é a palavra de Deus. E vocês não apenas guardaram para si, vocês compartilharam, a ponto de vocês se tornarem modelo de toda a Macedônia. Paulo fala para a igreja, vocês se tornarem exemplo, modelo, não só em Tessalônica, mas em toda a Macedônia da Ucrânia. Veja o ministério de Paulo, o efeito que fez. Onde? Nem sempre, gente, nós teremos resposta para esse mundo. Quando tem, tudo faz, certo? Mas é importante a gente observar, porque às vezes esse local vai fazer diferença, como a gente viu na aula anterior. Lembra? Os 11 foram da Galiléia, da Judéia para a Galiléia, que o nome de Jesus designava. É importante a gente entender isso. Onde isso teve seu lugar? Se a passagem é uma narrativa, descreva o local da ação. Onde estava o autor ao escrever? E onde estão os destinatários? Por exemplo, quando Paulo escreve a carta para Filipos. Filipos é uma colônia romana. E Paulo estava onde quando escreveu? Numa prisão romana. O prisioneiro, escrevendo para os crentes livres, dizendo assim, fiquem alegres. Ele que deveria estar triste, está alegre, está incentivando os crentes a ser mais alegre ainda. Há locais geográficos chaves que devem ser identificados no mapa para que você possa entender o cenário melhor. Quando você investigar os acontecimentos históricos da cidade de Tessalônica, descobrirá que foi reconstruída e recebeu seu nome em 313 a.C., no tempo de Alexandre o Grande. Seu nome deriva do nome da meia-irmã de Alexandre, localizada na extremidade nordeste do Golfo de Terma, ou Termai. Daí o antigo nome da cidade, Terma, também chamado de Golfo de Salônica. Terma de Salônica, Tessalônica. Aqui você deverá consultar os seus mapas. Estendia-se pela via Inácia, famosa estrada da Macedônia usada pelos romanos. A cidade tinha o melhor porto natural da Macedônia. Na época de Paulo, era a capital da província. Então, Paulo chega nessa cidade estrangeira, prega o Evangelho, as pessoas aceitam, não só aceitam, compartilham, não só as pessoas da cidade, mas nas outras regiões. Veja que o Evangelho de Paulo se tornou um Evangelho internacional, intercultural, interestadual, intermunicipal. Conta dessas pessoas que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho através do ministério do apóstolo Paulo. Quando, veja, isso aqui são as perguntas que a gente faz para o texto, tá? Quando a gente vai terminar a aula? Em 5 minutos. Quando? Quando os eventos aconteceram? O momento é significante? Em que ponto da história de Israel, da igreja, está ocorrendo? O momento é importante na vida do autor dos destinatários? Qual o fundo histórico? Consultando um dicionário ou um comentário bíblico, você verá que Paulo fundou a igreja de Tessalônica em sua segunda viagem missionária, lá em Atos 17, 9. Depois de ministrar nessa cidade, Paulo e sua equipe, por isso que ele fala, nossa, Paulo e sua equipe rumaram para o sul através das províncias gregas da Macedônia e da Acaia, indo parar em Corinto, lá para a cidade dos corintianos. Foi dessa cidade que Paulo escreveu o 1 Tessalonicenses por volta do ano 54. Então, São Paulo, lá em Coríntios, escreve para os santos de Tessalônica. Pegaram a visão? Certo? Agora o porquê, gente. Na realidade, no nosso método de estudo bíblico, a gente não vai responder a pergunta por quê. E eu vou até mostrar por que nós vamos responder. Tá? Por quê? A ideia já de interpretar o texto. Mas vamos lá. Por quê?
Por que aconteceu isso? Qual o propósito? Qual a razão expressa? Continuando a usar 1 Tessalonicenses como nosso exemplo, vemos, aqui está falando, nós vemos ao ler o relato histórico da segunda viagem de Paulo, Atos 17 e 18, que ele foi atormentado por um grupo de judeus não crentes, eram judaizantes. Esses homens seguiam Paulo de cidade em cidade, causando problema. Perseguições dos novos cristãos seguiram-se inevitavelmente. Timóteo foi mandado de volta a Tessalônica para ver como estavam os crentes e para animá-los em sua vida cristã. Olha aqui, ó. Esses camaradas seguiam Paulo. Paulo tinha bastante seguidores, hein? Não tinha internet, mas tinha bastante seguidores. Então, esses seguidores aí, Timóteo voltou com um relatório positivo e Paulo em seguida escreveu essa carta. Seu propósito ao escrever era comunicar-lhes sua confiança neles, assegurar-lhes a esperança da ressurreição, que era uma doutrina particularmente preciosa em tempos de perseguição, e exortar-nos a um santo viver. E agora, como isso aconteceu? Como se realizaram as coisas? Com que eficiência? Com que rapidez? Por meio de qual método? Paulo deu sequência ao seu ministério entre os Tessalônicos, enviando-lhes Timóteo para vê-los e escrevendo essa carta. Embora Paulo tivesse exercido o ministério lá por breve tempo, os crentes de Tessalônica tornaram-se consagrados. Certo? Agora vocês vão fazer isso em casa, para a próxima aula. Vocês vão ler aqui, ó, Mateus 22, de 34 a 40, certo? E vocês vão responder o questionário, não o questionário, o formulário. Na página 30, certo? Nesse Mateus 22, de 34 a 40, Jesus vai ser interrogado pelos fariseus. Então aqui quem são os personagens? O que está acontecendo? Dica aí. Talvez você não vai. Página 30. Então, com certeza vocês não vão saber onde aconteceu e quando. Então, não fiquem desanimados se você não conseguir responder, tá? Depois como? Pode ser que vocês misturem um pouco como com o quê? Mas o importante é vocês fazerem. A gente corrige na próxima aula. Então você vai ler Mateus 22, 34 a 40, coloca no grupo para quem faltou, e vai preencher o formulário da página 30. Se você não quiser chegar no curso, você já pode no computador, no caderno, tá? Esse formulário vocês podem usar para o texto. Certo? Isso aqui também é uma observação do texto, mas de outro modo. Lá nós observamos todas as partes do caso. Aqui você vai fazer pergunta para o texto e vai obter as respostas do texto à luz desse formulário. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a hora que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Gente, não faltem, procurem chegar no horário. Eu sei que vocês têm dificuldade por causa